Qual é a consequência do pecado? Podemos viver da maneira que quisermos, praticar todos os atos que desejarmos e tudo vai continuar bem? Vamos continuar prosperando, sendo abençoados por Deus? Vamos ver o que a Bíblia diz? Eu sou o pastor José Edson Galdino e compartilho com você a palavra de Deus para nossa reflexão. E o texto está em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14 e 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Toda e qualquer sociedade minimamente organizada possui regras, normas, decretos são baixados e precisam ser cumpridos, porque senão virão consequências se algum membro dessa sociedade desobedecer. E nós? E Deus? Deus tem normas, tem regras para que os seus filhos sigam? Certamente. E se nós desobedecermos, virão consequências desagradáveis para nós. Nós estamos falando sobre a natureza da fé. Este é o tema da nossa meditação, da nossa reflexão. E já temos vários vídeos publicados com este tema. Temos outros também de temas variados. Mas essa playlist fala sobre a natureza da fé, baseada em Hebreus, capítulo 11. Eu quero deixar mais alguns versículos que vai nos ajudar a sintonizar mais no centro desta reflexão, ou seja, desse título tão polêmico que é pecado, porque esta palavra ela tem caído em desuso. Pecado, restrição, obedecer normas. A sociedade de uma maneira geral, não somente a nossa sociedade, mas o mundo inteiro, e até mesmo dentro da igreja, há pessoas que acham que servem a Deus, que amam a Deus, mas que podem viver da maneira que entendem e não querem examinar as Escrituras para ver o que a Bíblia fala sobre os determinados assuntos. Nós começamos a natureza da fé bem no início, ou seja, na fundação dos tempos, na criação, e focamos de uma forma especial em Abraão, Isaac, Jacó, em José e nas 12 tribos de Israel, e já estamos no Êxodo. Então já tivemos várias experiências, tivemos vários exemplos de homens que venceram pela fé, e agora estamos no Êxodo. Eu quero ler mais 2 textos na Bíblia. Primeiro, Tiago, que nos fala sobre o pecado. Vejamos o que Tiago diz para nós aqui, em Tiago capítulo 1, no verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, a consequência do pecado, nós temos aqui de imediato uma resposta contundente. O pecado gera a morte, o pecado consumado gera a morte. Então, todos que pecaram vão morrer? Sim, no passado era assim, mas hoje nós vivemos na graça de Deus. Superabundou a graça, e então, para a solução para o pecado é o arrependimento, o reconhecimento de que pecou, e vem então o perdão de Deus, como nós vimos em 2 Crônicas. Nós temos ainda 1 João, no capítulo 3, nos versos 8 e 9, diz aqui: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, se você é nascido de Deus, se você reconheceu o seu estado de pecado e se arrependeu, pediu perdão de Deus, Deus te perdoou, Deus te fez nova criatura. Aquele velho homem não existe mais, então não pode continuar pecando, não pode continuar desobedecendo às leis. Então, toda a sociedade tem regras e precisam ser seguidas essas regras, porque senão
virão consequências, algumas consequências mais leves, os castigos mais leves, outros mais pesados, mas sempre virão as consequências. O mesmo pecado que você comete, por exemplo, se você é um fumante, fumar em lugar proibido, não é o mesmo que avançar um sinal, e se você avançou o sinal, você pode atropelar alguém, e essa pessoa vier a morrer. Então, a consequência é mais grave, o pecado é maior, ou seja, você vai receber uma punição mais severa. Mas perante Deus não existe pecadinho ou pecadão. O pecado é desobedecer. Se você desobedeceu, a única coisa que você tem que fazer é reconhecer e pedir perdão. Então Deus vai liberar o perdão. Jesus Cristo no Calvário levou nos seus ombros dores e enfermidades, e por ele nós somos sarados. Falamos, já que estamos falando do povo de Deus, do povo de Israel, nós sabemos que já estamos no Êxodo. Já atravessaram tiveram uma grande trajetória e tiveram um período de glória ali no Egito, porque José foi honrado pelo faraó, foi glorificado por Deus, e toda a nação, toda a família de Jacó, ao entrar no Egito, foi glorificada. Foi um povo assim abençoadíssimo ali na terra, tiveram privilégios, mas agora, depois de muitos anos, já passaram muitos anos, já morreram os patriarcas, e eles também não têm a mesma afinidade com Deus, não têm a mesma obediência com Deus, não têm a mesma noção do que é errado, e estão fazendo tudo contrário ao propósito de Deus. Estão adorando os deuses do Egito, que na verdade não são deuses, são seres que são colocados como divindade pelo Egito, e foram também reverenciados por este povo. E Deus se desagrada completamente desta prática. Porém, como nós vimos na palavra, o salário do pecado é a morte, porém há um escape. Aquele que se arrepende, aquele que reconhece, como diz segundo as crônicas, Deus ouve o seu clamor e perdoa os seus pecados. Assim, no meio daquele povo havia alguns que ainda preservavam, que ainda clamavam a Deus, e Deus ouviu o clamor deste povo. Então, quando alguém clama, por mesmo que seja um número pequeno, a igreja é grande, mas são poucos que estão clamando. Porém, esses que estão clamando, Deus está ouvindo o clamor e Deus atende a oração. Deus ouviu o clamor daquele povo. Moisés foi levado ao deserto, esteve em Midian, e ali ele foi tratado por Deus. Deus cuidou de forjar, de formatar o caráter de Moisés para que ele viesse apto para ser o libertador daquele povo. Mesmo que ele pensava que não tinha condição, mas Deus estava com ele e ele pôde trazer a liberdade, a libertação ao povo de Israel. Nós temos hoje Jesus Cristo, que no Calvário intercede por nós. Ele levou sobre ele todo o nosso castigo para que nós possamos ter a liberdade. Em nome de Jesus. Então, que nós possamos nos conscientizar desta responsabilidade, deste compromisso, reconhecer os nossos erros e pedir perdão. Então Deus nos perdoa e nos faz novas criaturas. Obrigado porque você chegou até aqui, e que você possa então, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscrever no canal, tocar o sininho, você vai receber os vídeos assim que eu postar, e você vai comentar, compartilhar com os amigos, e deixa também o seu like, o seu joinha, que vai fortalecer o canal, e nós vamos juntos continuar cumprindo o propósito de Deus. Juntos nós somos mais fortes, podemos ir mais longe e fazer melhor para a glória de Deus. Em nome de Jesus, tenha paz no seu coração. Amém.